Olá, mulheres! O meu nome é Evelyn Ribeiro e eu estou aqui hoje para contar um pouquinho do meu testemunho, daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na minha vida através do curso Metamorfoses do Voo e Borboleta. Eu participei da turma 10, a turma passada, estou agora como trainee nas staffs, tudo para a honra e glória do nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Eu até fiz uma lista para eu não me esquecer de todos os casulos que o Senhor me tirou, porque realmente foram muitos casulos. Então, começando por coragem e ousadia. Sim, eu só poderia estar aqui gravando esse vídeo para vocês, porque o Senhor está derramando sobre mim a sua coragem e a sua ousadia, para eu falar, para eu me expor, para eu ser vulnerável. Muitas coisas estavam por trás desse casulo, do medo, da vergonha de falar em público para um grande número de pessoas, o medo de errar, o medo de não ser perfeita. Todos esses casulos, em nome do Senhor Jesus, eu fui liberta. E eu declaro que você também será liberta e que você pode acessar tudo isso que nós borboletas temos acesso através do curso Metamorfose, mas tudo é o Senhor que faz, é o Espírito Santo de Deus que faz, mas esse curso é realmente uma ferramenta poderosa que poderá também transformar a sua vida. Então, além da coragem, da ousadia, da intrepidez, a minha mente foi renovada para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E entender que o Senhor é bom, que Deus é maravilhoso, Deus é grandioso e que Ele tem planos de bem e não de mal para os seus filhos amados. Basta nós permitirmos que o Senhor trabalhe na nossa vida, termos amor e temor ao Senhor. E confiar plenamente de que mesmo diante de alguns desafios que nós enfrentamos na nossa vida, ainda assim o Senhor é bom e Ele está cuidando de nós. Eu também tive a minha filiação restaurada, a minha identidade de filha. Eu sou convertida há pouco tempo, ainda não tinha totalmente a convicção de que eu era uma filha amada, mas eu entendi que a partir do momento em que eu aceito Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador, sim, eu sou uma filha amada. E o Senhor faz questão de me falar isso em todos os momentos. Você é a minha princesinha, a princesa de Jesus, a minha filha amada, eu me agrado do seu coração. Você é a menina dos meus olhos. E por mais que os nossos pais aqui da terra não tenham planejado o nosso nascimento, talvez até tenham nos rejeitado, ainda assim, nós fomos criados pelo Deus Pai Todo-Poderoso. Ele nos criou, Ele nos quis muito antes de estarmos no ventre da nossa mãe, é o que diz a palavra de Deus. E a partir do momento em que a sua mente é renovada para viver essa verdade, você aceita isso, você se posiciona como uma filha amada do Senhor, e isso vai fazer toda a diferença na sua vida, no seu comportamento, nos seus pensamentos e nas suas atitudes. Também, agora eu sou livre, leve e alegre. A salvação, ela tem que nos gerar alegria, mesmo diante das dificuldades, porque nós não vivemos daquilo que nós vemos, nós não vivemos de circunstâncias, nós somos filhas do Deus Todo-Poderoso e nós vivemos daquilo que nós cremos. Nós cremos e nós vivemos com alegria. Então, hoje eu me considero uma pessoa muito mais alegre, muito mais leve e eu também aprendi a ouvir a voz de Deus. Na verdade, Deus sempre falou comigo, eu que nunca tinha percebido. E Deus deixou muito claro, você me ouve, eu falo com você. Eu falo e você me ouve. Eu achava que ouvir a voz de Deus era algo assim, para filhas especiais. Quando eu não era uma borboleta e eu via outras colegas como borboleta, eu pensava, elas são diferenciadas, elas têm talvez elas são preferidas do papai e por isso que elas ouvem a voz de Deus, mas eu não ouço. Mas a sua mente será renovada em nome de Jesus e você também absorverá essa verdade na sua vida, sabendo que sim, você ouve a voz do Pai. Basta nós estarmos atentos àquilo que Ele está nos falando, mas todos podemos ouvir a voz do nosso Pai. Isso tudo fez com que eu fosse mais vulnerável e autêntica. Hoje eu descobri qual é a minha verdadeira essência. Eu gosto de quem eu sou, eu gosto daquilo que Deus criou, eu me alegro com a sua criação. Então eu tinha muito problema com a minha aparência física e com a minha voz. E logo isso também impedia que eu me expressasse, que eu falasse, que eu ficasse me expondo para um grande número de pessoas. Então hoje eu amo quem eu sou, eu amo os meus cachos, eu amo as minhas sardinhas. Eu até fiquei pensando antes de gravar esse vídeo, eu acho que eu vou passar uma maquiagem, vou passar base, vou passar um blush. Mas eu fiquei pensando, não, porque isso vai ser contrário àquilo que eu estarei falando. Eu estarei falando justamente que eu amo ser quem eu sou, que eu amo a minha essência e aquilo que Deus criou. E eu me amo do jeitinho que eu sou. É claro que a gente coloca aí uns retoques, né, de procedimentos estéticos de beleza, mas a minha essência, eu parei de fazer progressiva porque agora eu amo os meus cachos.
exercícios. Eu parei de passar a base porque eu amo as minhas sardinhas. Eu continuo sendo magra, mas hoje eu não me acho mais como a Olivia Palito, assim como durante toda a minha infância as pessoas falavam que eu era magra demais, que eu parecia uma tábua de passar roupa, que eu parecia com a Olivia Palito. Eu entendi que eu sou assim porque Deus me criou dessa forma. E eu também me agrado de me expressar, de me comunicar, e eu não me importo mais com a minha voz. Muitas pessoas, até da minha própria família, brincavam: ah, e ela tem uma voz chatinha, uma voz de taquara rachada. E isso foi criando bloqueios na minha mente para que eu falasse e me expressasse. Mas hoje eu estou aqui, sendo vulnerável com vocês, abrindo todos os meus sentimentos e os meus desafios pessoais. Eu também sempre tinha a mania de querer ser perfeita, né? Quando eu era pequena, eu lembro que eu falava: ah, pai, eu tirei 90 numa prova, eu tirei 95 numa prova. E ele brincava, claro, ele não fez por maldade, ele apenas estava, né, fazendo ali uma brincadeira. Ah, mas por que você não tirou 100? Na verdade, você deveria tirar 100. E de certa forma, isso foi criando algo em mim, que eu tinha que ser perfeita, que eu tinha que dar sempre o meu melhor para alcançar as notas máximas. E isso fez com que eu fosse uma pessoa de performance. Eu achava que Deus só me amaria quanto mais eu me performasse, quanto mais resultados eu tivesse, mais eu teria o amor e a aprovação de Deus. Isso para todas as áreas da minha vida. Para o meu trabalho, eu já fui aquela workaholic que trabalhava incansavelmente às madrugadas, tudo para ter bons resultados, porque eu achava que eu só seria aprovada pelos meus pais, pelas pessoas de forma geral, se eu apresentasse bons resultados. Mas eu entendi que Deus nos ama, independente daquilo que a gente faz. É claro que nós temos que fazer a nossa parte, mas independente dos nossos resultados, Deus nos ama. O filtro da ofensa, né? O Senhor ainda está trabalhando essa questão em mim, de ficar ofendida facilmente, né? Quando a gente está com o filtro da ofensa, é como se ele tapasse a nossa visão e tudo que as pessoas falam ou fazem, a gente acaba se sentindo ofendido. E eu entendi que quando eu tenho a minha identidade firmada em Cristo Jesus, eu não me ofendo com aquilo que as pessoas fazem, eu perdoo aquilo que as pessoas fazem. O perdão foi algo que também foi muito trabalhado em mim durante o curso do Metamorfoses, que eu entendi que, assim como Jesus me perdoou pelos meus pecados e continua me perdoando diariamente, eu também preciso perdoar as outras pessoas. Então vocês percebem como uma coisa está completamente relacionada com a outra. E são esse descascar da cebola que o curso ele vai trabalhando e você vai retirando camadas e camadas e camadas e vai chegando até a causa real de tudo, de todas aquelas camadas que impediam você de ser você mesma, de ser você em essência, aquilo que o Pai te criou para ser. Eu também aprendi a entregar mais as minhas coisas a Deus, a deixar Deus no controle. Por essa questão de querer ser perfeita, eu acabava achando que só eu poderia fazer as coisas da melhor forma possível. Então eu acabava sendo uma pessoa extremamente controladora, tanto na minha casa quanto no âmbito profissional. E isso não é saudável, isso não é bom, tanto para você quanto para as outras pessoas. Então saber que Deus, Ele está cuidando de tudo e a vontade dele é perfeita, ele é perfeito, ele nunca erra. E por mais que as coisas não saiam exatamente como você planejou, ele é perfeito, o tempo dele é perfeito e tudo que ele faz é perfeito. Então eu descanso nessa verdade e aprendo a entregar para ele. Então quando eu tenho qualquer coisa, eu oro e falo: Senhor, isso é seu. Se eu tenho uma reunião, se eu tenho algum fechamento para fazer com alguma aluna, qualquer coisa que eu vá fazer, eu entrego para o Senhor e descanso nele, fazendo a minha parte com excelência, é claro, porque o Senhor gosta de excelência e organização, mas sabendo que ele está cuidando de tudo e que se mesmo não sair conforme eu planejei, ainda assim está certo. E se alegrar com a alegria dos outros. Eu me colocava muito num lugar de comparação, de competitividade e às vezes até de inveja, justamente por eu ficar me comparando com outras pessoas, ficar achando que Deus amava mais uma pessoa do que eu, acabava entrando num lugar de competitividade e não conseguia me alegrar com a alegria dos outros. Então, hoje eu consigo olhar para as vitórias das minhas irmãs, das minhas colegas, amigas, das pessoas ao meu redor e me alegrar com a vitória delas, sabendo que cada um está no seu processo, cada um está no seu tempo, que o Senhor, ele não ama mais uma filha do que outra, ele não tem filho preferido, ele ama a todos de forma única. E que aquilo que ele tem preparado para você é especificamente para você. Aquilo que ele tem preparado para mim é especificamente para mim. Então eu sei que eu vou viver algo específico e único com o Senhor no tempo perfeito dele. Queridas, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero verdadeiramente, oro do fundo do meu coração para que você possa viver tudo isso que nós, borboletas, estamos vivendo, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas você também precisa tomar essa decisão. Foi a partir da minha decisão de eu preciso dessa ferramenta, eu preciso de mais de Deus, eu tenho fome, eu tenho sede por mudança, eu quero me parecer a cada dia mais com o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu fui
me preparando para participar desse curso. Eu tomei a decisão e então o Senhor fez a obra dele utilizando essa ferramenta e fará a obra dele até a volta do nosso amado Cristo Jesus. Um grande beijo no coração de vocês. Até mais!